A criança apareceu na janela, sorrindo. Mas sua presença era impossível, pois a casa estava vazia há anos. Lúcia sempre sentiu um vazio na vida desde que se mudou para a antiga mansão no topo da colina. Ela herdou o imóvel de uma tia distante, mas o preço de morar ali parecia ser muito mais do que ela esperava. A casa tinha uma história sombria que ela preferiu ignorar. Isolada de tudo e de todos, as únicas companhias eram os ecos de seus próprios passos nas longas e desertas corredores. A cada noite, um arrepio a tomava ao passar pela sala da frente, onde havia uma janela grande, pela qual se podia ver o cemitério local. O lugar parecia abandonado, sem vida, e por mais que tentasse, Lúcia não conseguia se acostumar com o silêncio profundo que envolvia cada centímetro da casa. Certa noite, ela foi até a janela para observar as estrelas, mas ao olhar para o cemitério, ela viu algo impossível. Uma criança pequena, com cabelo escuro e roupas antiquadas que olhava fixamente para a casa. Lúcia pensou ser apenas uma ilusão, talvez a falta de sono, mas não pôde deixar de sentir um desconforto crescente. A criança estava sozinha no cemitério, sorrindo para ela com um sorriso estranho. Lúcia sentiu um arrepio e se afastou da janela, mas aquele sorriso ficou gravado em sua mente. Na noite seguinte, Lúcia tentou ignorar o que viu, mas a sensação de estar sendo observada era cada vez mais intensa. Ela fechou as cortinas, trancou a janela e tentou se distrair com um livro, mas as palavras não faziam sentido. Um leve som de passos ecoou pelo corredor, mas ela estava sozinha. Ouviu uma risada suave, infantil, vinda do andar de cima. A princípio, achou que poderia ser a casa rangendo, mas, à medida que os passos se aproximavam, o som ficou mais claro, mais nítido, e parecia real. Lúcia, sem saber o que fazer, subiu as escadas. No fundo do corredor, à esquerda, ela viu uma porta entreaberta. O som de passos veio de dentro, como se alguém estivesse se arrastando, tentando se esconder. Ao empurrar a porta, Lúcia deu de cara com um quarto vazio, exceto por um único objeto, um velho brinquedo de madeira, um carrinho com marcas de uso recentes. A casa estava vazia, então quem deixaria aquele brinquedo ali? Lúcia pegou o carrinho, mas ao tocá-lo, sentiu uma onda de frio intenso percorrer seu corpo, como se algo de outro mundo a tivesse tocado. Ela jogou o brinquedo de volta no chão, mas o barulho de um choro baixo e triste ecoou pela casa. Uma criança estava chorando, mas Lúcia não sabia de onde vinha. O choro cresceu, tornando-se mais desesperado, até que finalmente ela se virou para sair do quarto, e a porta bateu sozinha atrás dela. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ela sentia que a casa estava viva, que algo estava se aproximando. O choro continuava, mas agora parecia estar mais perto, mais dentro da casa. Quando ela se levantou para verificar, o corredor estava vazio. A luz da lanterna iluminou a sala da frente e ao olhar pela janela, Lúcia viu novamente a criança. Mas agora ela estava mais perto, em frente à casa, seu rosto pálido iluminado pela luz da lua. O sorriso havia desaparecido, e o que restava era uma expressão vazia e fria, como se a criança não estivesse mais viva. Lúcia tentou correr para a porta, mas a casa parecia ter se transformado. Os corredores estavam se alongando, as paredes se fechando. O ar ficou pesado, como se algo a estivesse prendendo ali. Ela ouviu uma risada abafada que parecia vir de dentro das paredes, e sentiu um toque gelado em sua mão. Ao olhar para baixo, viu uma mãozinha, pequena, com dedos finos e pálidos, segurando sua perna. Lúcia tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Quando se virou, a criança estava lá, bem na sua frente, mas seus olhos estavam agora vazios, como se a alma tivesse sido retirada. Ela correu pela casa, mas não conseguia encontrar a saída. A porta da frente estava trancada, e todas as janelas estavam fechadas com tábuas. Os passos atrás dela começaram a acelerar, e quando olhou para trás, a criança estava correndo atrás dela, seus pés descalços batendo no chão com um som terrível. Lúcia não sabia mais para onde correr. A casa parecia engoli-la, e cada tentativa de escapar só a levava mais fundo em um pesadelo sem fim. Quando finalmente encontrou uma janela quebrada, ela tentou pular para fora, mas antes que pudesse, sentiu uma pressão esmagadora em seus ombros, como se algo a tivesse prendido. A criança apareceu novamente, mas dessa vez estava flutuando, seus pés não tocando o chão. Ela estava mais perto do que nunca, com os olhos agora completamente escuros, como se a escuridão tivesse consumido sua alma. Lúcia tentou gritar, mas não havia som.
Quando a polícia chegou no dia seguinte, encontraram a casa vazia exceto por uma única coisa: um carrinho de brinquedo de madeira no chão, com marcas de dedos ainda visíveis na madeira. Lúcia nunca foi encontrada. Mas moradores locais afirmam ouvir risos infantis à noite, e alguns dizem que se você se aproximar da casa, pode ver os olhos da criança observando através da janela. Se essa história te deixou arrepiado, não perca as próximas. Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assombradas como essa. Quem sabe, talvez a próxima história seja a sua. O som de risadas de crianças ecoava pela casa, mas ela estava sozinha. Raquel havia se mudado para a velha casa em uma rua tranquila, buscando um lugar isolado para começar uma nova vida. A casa, com seus detalhes desgastados pelo tempo, parecia perfeita para ela. A estrutura sólida e o ambiente calmo a atraíam, mas havia algo peculiar sobre o lugar. Apesar de estar longe da cidade, sempre havia um sentimento de estar sendo observada. As paredes estavam manchadas, o teto com rachaduras, e o cheiro de mofo não saía do ar. Mas após meses de silêncio e solidão, Raquel finalmente começou a se acostumar. Era como se o tempo ali tivesse parado. Uma noite, após uma longa jornada de trabalho, Raquel chegou em casa e percebeu algo diferente. O ar estava denso, e uma estranha sensação de inquietação parecia tomar conta da casa. Foi então que ouviu. Risadas infantis, suaves e divertidas, ecoavam do andar de cima. Ela congelou. Não havia crianças na casa, e ela tinha certeza de que estava sozinha. O som persistiu, como se uma brincadeira estivesse acontecendo, mas sem explicação lógica. Raquel tentou ignorar o som, atribuindo-o ao cansaço ou a um eco da casa vazia. Mas à medida que a noite avançava, as risadas tornavam-se mais altas, mais claras, até que ela não podia mais ignorar. Hesitante, subiu as escadas e seguiu na direção do quarto vazio que sempre sentiu mais estranho. A porta estava entreaberta, mas o som das risadas vinha de dentro. Ela empurrou a porta devagar, mas quando entrou, tudo estava em silêncio. O quarto estava vazio, sem ninguém lá, mas o som parecia ter se intensificado. Ao olhar ao redor, seus olhos caíram sobre o tapete. Havia algo escrito com giz no chão, uma palavra: brincando. Ela recuou, sentindo uma onda de frio repentino. De volta ao andar de baixo, Raquel tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Porém o som não parava. Agora ele vinha de um lugar específico, o corredor escuro atrás da sala de estar. Cada passo que ela dava em direção à origem das risadas fazia o ambiente ficar mais opressor e o ar mais denso. Ao chegar ao final do corredor, ela viu uma sombra pequena se mover na escuridão. Olhos brilhantes a encaravam fixos como se estivessem esperando por ela. Sem saber o que fazer, Raquel ficou paralisada, observando a criança, ou o que parecia ser uma criança, desaparecer na escuridão. Raquel decidiu que não poderia mais ficar ali. Com o coração disparado, correu escada abaixo, mas ao tentar abrir a porta da frente, percebeu que estava trancada. Ela olhou para o lado e viu uma sombra se movendo em direção a ela, e logo a risada ficou ensurdecedora. Era um som agudo e estridente, como se estivesse vindo de várias direções ao mesmo tempo. Ela olhou em volta e viu que as paredes pareciam estar se fechando. A casa estava viva, pulsando ao seu redor. Foi então que ela viu o pequeno ser, uma figura pálida com olhos negros como a noite, flutuando em sua direção. A criança parecia mais etérea do que real, com a pele esbranquiçada e roupas rasgadas. Seu sorriso não era um sorriso de brincadeira, mas um sorriso vazio, sem emoção. Raquel tentou gritar, mas sua voz estava presa. Ela tentou correr, mas seus pés não se moviam. A criança se aproximou lentamente, a risada agora soando como um grito distorcido, e a sensação de pavor tomou conta de seu corpo. Quando a polícia encontrou a casa, não havia sinal de Raquel. A porta estava aberta, mas a casa estava em silêncio absoluto. Ao inspecionarem o quarto onde as risadas haviam começado, encontraram brinquedos espalhados pelo chão, todos com marcas de dedos visíveis, como se uma criança tivesse brincado ali recentemente. Em cima da cama havia uma fotografia antiga de um grupo de crianças, todas sorrindo. Mas uma delas, a mais nova, estava com os olhos negros, como se estivesse olhando diretamente para quem a observasse. O mistério de Raquel nunca foi resolvido. A casa foi deixada para apodrecer, mas de vez em quando, moradores locais juram ouvir risadas vindas de dentro, e alguns dizem que veem uma figura pequena, com olhos negros, olhando pela janela da casa. Você já teve alguma experiência inexplicável como essa?
Se gostou dessa história, compartilhe suas próprias experiências nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de arrepiar. Quem sabe a próxima história seja sobre você. O relógio bateu meia-noite. A criança apareceu à porta com os olhos arregalados, mas estava sozinha no escuro. Carlos havia comprado a casa por um preço extremamente baixo. Em seu primeiro dia lá, não pôde deixar de notar o quão antiga e decadente o lugar parecia, com os móveis cobertos por lençóis brancos e uma espessa camada de poeira sobre tudo. O lugar tinha sido abandonado por anos, mas o preço atraente fez com que ele ignorasse qualquer sentimento de desconforto. Ele não acreditava em fantasmas ou histórias de assombrações, então estava convencido de que aquilo era apenas mais um imóvel com história, como muitos outros. A casa estava situada em uma área afastada da cidade, e logo ele percebeu que a vizinhança também era bastante isolada. Havia poucas casas por ali, e muitas delas pareciam estar tão abandonadas quanto a sua. Durante a primeira noite, Carlos se deitou cedo, tentando se acostumar com o silêncio profundo que o cercava. Porém, por mais que tentasse descansar, não conseguia parar de ouvir barulhos estranhos que vinham do andar de cima. Sussurros suaves, como se alguém estivesse chamando seu nome, mas ele estava sozinho na casa. Tentou ignorar, convencendo-se de que era o vento ou a velha estrutura da casa, mas o desconforto não desapareceu. Na manhã seguinte, Carlos decidiu explorar mais a casa. Ele subiu até o andar de cima e começou a vasculhar os quartos. Cada ambiente parecia mais empoeirado e decadente que o anterior, e ele percebeu que muitas das portas estavam trancadas. Quando chegou a um pequeno quarto no final do corredor, ele notou algo peculiar. Um espelho antigo estava pendurado na parede, e sua superfície estava completamente limpa, contrastando com a poeira e a sujeira ao redor. Algo em relação ao espelho parecia estranho, mas Carlos não soube dizer o que. Ele se aproximou e olhou para seu reflexo, mas, de repente, a visão no espelho mudou. Uma criança apareceu atrás dele, sorrindo com um sorriso grande e desconfortável. Quando ele se virou rapidamente, não havia ninguém ali. Atordoado, Carlos deixou o quarto e tentou se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Mas à medida que os dias passavam, ele começou a notar outras coisas estranhas. O cheiro de perfume doce que surgia do nada, o som de passos suaves ecoando pelo corredor, e sempre, uma sensação de ser observado. Mas o evento mais perturbador aconteceu certa noite, quando ele ouviu um choro fraco vindo do andar de cima. Era como o choro de uma criança, agudo e triste. Carlos subiu até o segundo andar, seguindo o som, mas quando entrou no quarto onde o choro parecia vir, o som parou abruptamente. Foi então que ele viu. Uma sombra pequena apareceu na porta, seu corpo esquelético visível apenas na luz fraca da lâmpada do corredor. A criança estava parada ali, com os olhos grandes e completamente negros, fixos em Carlos. Ela não disse uma palavra, mas apenas o encarava. Quando ele se aproximou lentamente, a criança começou a andar para trás, em direção ao fundo do corredor, como se o estivesse convidando para segui-la. O coração de Carlos disparou, mas por algum motivo ele não conseguiu resistir. Ele a seguiu, seus passos ecoando nas paredes estreitas e vazias. Quando chegou ao fim do corredor, a criança desapareceu através de uma porta que estava trancada. Carlos, com o peito apertado de medo, tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Olhou ao redor e percebeu algo ainda mais assustador. As paredes estavam cobertas com desenhos estranhos, feitos com giz. Eram figuras de crianças, todas com os olhos grandes e negros e todas apontando para ele. O ar estava pesado, e a sensação de opressão era insuportável. Ele sentiu algo gelado tocar seu ombro e se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Na manhã seguinte, Carlos decidiu deixar a casa, mas quando estava pronto para sair, ele viu a criança novamente, parada no final do corredor. Ela o observava com os mesmos olhos negros e um sorriso ainda mais perturbador. Ele tentou ignorá-la, mas algo forçou a olhar para trás. Quando fez, a criança estava mais próxima. Seus olhos agora estavam completamente brancos, e seu sorriso se alargou ainda mais. Ela estendeu a mão para ele, como se o convidasse para brincar. Carlos não resistiu. Quando a criança tocou sua mão, tudo ao seu redor se apagou. A casa desapareceu, o som de risos infantis começou a preencher o ar, e ele não conseguiu mais se mover. A polícia encontrou a casa vazia mais tarde, com as portas e janelas trancadas, mas não havia sinal de Carlos. Apenas o espelho estava intacto, refletindo a imagem de uma criança sorrindo. Se essa história te deixou inquieto, não deixe de conferir as próximas. Comente suas opiniões abaixo e inscreva-se no canal para mais relatos assustadores.
Você acha que a casa ainda guarda algo? Deixe sua opinião nos comentários. O relógio da casa parou exatamente à meia-noite. Mas foi a risada da criança que a fez se arrepiar até os ossos. Amanda sempre foi cética quando se tratava de lendas urbanas e histórias de fantasmas. Quando ela se mudou para a casa antiga na periferia da cidade, a última coisa que ela imaginava era que um simples movimento para uma vida mais tranquila a colocaria no centro de uma história que nenhum cético poderia ignorar. A casa, um antigo casarão vitoriano, era imponente e silenciosa, com seus tetos altos e corredores longos, cobertos por tapetes vermelhos desgastados. Era o lugar perfeito para Amanda se afastar do tumulto da cidade, mas logo ela perceberia que estava longe de encontrar a paz que tanto procurava. Desde o primeiro dia, uma estranha sensação a acompanhava. Não era medo, mas uma inquietação constante. Como se alguém estivesse sempre à espreita, esperando por ela. O primeiro evento estranho aconteceu logo na noite em que ela se mudou. Após arrumar suas coisas, Amanda foi para a cama, sentindo-se exausta. Mas quando a escuridão tomou o ambiente, um som suave de passos começando na escada chamou sua atenção. Ela se levantou imediatamente, achando que fosse algum vizinho ou até mesmo o velho encanamento da casa. Mas ao olhar pela janela, viu que a rua estava deserta. Ela se deitou novamente, tentando ignorar o estranho acontecimento. No entanto, as noites seguintes se tornaram cada vez mais perturbadoras. O som dos passos aumentou, sempre vindo do mesmo local, o segundo andar. Cada noite, o som ficava mais forte e mais próximo de seu quarto. Amanda já não sabia mais o que pensar. No entanto, um dia, ao explorar o andar superior, encontrou algo que deixou seu sangue gelado. Havia brinquedos antigos espalhados por um dos quartos, e entre eles, uma boneca com os olhos arregalados. Amanda pegou a boneca e sentiu um arrepio na espinha. Ela havia lido sobre bonecas amaldiçoadas e histórias de espíritos ligados a brinquedos, mas logo riu de si mesma. Aquela casa era velha e o passado muitas vezes deixava vestígios desconfortáveis, não passavam de coincidências. No entanto, as coincidências não pararam por aí. Naquela noite, Amanda foi dormir mais cedo, sentindo-se cansada após o longo dia. Quando a luz do luar entrou pela janela, iluminando suavemente o quarto, ela ouviu novamente os passos. Mas, desta vez, não estavam vindo do corredor. Eram os sons vindos diretamente de seu quarto, mais especificamente, da direção onde ela havia colocado a boneca. Com o coração disparado, Amanda virou-se para olhar e viu a boneca se mexendo sozinha, dando pequenos saltos na direção de sua cama. Desesperada, ela se levantou, pegou o brinquedo e o atirou na gaveta, trancando-a. Mas a sensação de que estava sendo observada persistiu. Na noite seguinte, quando o relógio bateu meia-noite, o som da risada infantil ecoou pela casa. A risada era alta e estridente, mas o mais perturbador era que parecia vinda de todas as direções. Amanda tentou ignorar, convencendo-se de que o cansaço estava afetando seus sentidos, mas a risada se intensificou. Ela levantou-se e foi até o corredor. As luzes tremeluziam, e o ambiente parecia mais pesado do que nunca. Ao chegar perto da escada, o som parou repentinamente como se algo ou alguém estivesse esperando por ela ali. De repente, uma figura pequena apareceu à sua frente. Era uma criança. Seu rosto pálido e olhos escuros fixos em Amanda a fizeram congelar. A menina estava sorrindo de uma maneira que não parecia natural. Seu sorriso era grande demais, seus olhos escuros como poços. Amanda, tomada pelo terror, tentou falar, mas as palavras não saíam. A criança deu um passo em sua direção e então, algo muito mais assustador aconteceu. A boneca que estava guardada na gaveta trancada, apareceu atrás da criança. Ela estava agora em suas mãos, como se tivesse sido transportada até ali. O riso, agora distorcido e sobrenatural, preencheu o corredor. Amanda tentou fugir, mas as escadas pareciam intermináveis, e as portas da casa estavam todas trancadas, como se não quisessem deixá-la sair. Ela estava cercada pela figura da criança e pela boneca, que agora estava sorrindo de uma maneira ainda mais grotesca, como se estivesse se alimentando de seu medo. Cada passo que Amanda dava em direção à saída fazia a criança se aproximar mais, até que finalmente, ela foi engolida pela escuridão do corredor. O sorriso da criança foi a última coisa que ela viu antes de a luz se apagar completamente. Na manhã seguinte, os vizinhos perceberam a porta aberta e a luz da casa acesa. A polícia foi chamada para investigar, mas não encontraram sinal de Amanda. A casa estava vazia, exceto por uma única coisa: a boneca. Ela estava no centro da sala, com os olhos agora arregalados, fixos em direção à porta, como se estivesse esperando por alguém.
Não havia marcas de luta, e a casa estava em perfeito estado. Os vizinhos, no entanto, relataram ter ouvido risadas de crianças à noite, e algumas pessoas juram que ao passar pela casa, podem ver uma sombra pequena observando pela janela, os olhos negros e o sorriso largo iluminados pela lua. Você já teve uma experiência com algo inexplicável? Se gostou dessa história, comente abaixo e compartilhe suas próprias vivências. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Será que a casa está mesmo vazia? Deixe sua opinião nos comentários. O espelho quebrado refletia algo que não estava ali, mas seus olhos não conseguiam desviar. Marta sempre foi fascinada por antiguidades. Quando encontrou um pequeno brechó em um bairro afastado da cidade, não conseguiu resistir a explorar. O lugar estava coberto por uma camada espessa de poeira, e o cheiro de madeira envelhecida pairava no ar. Entre os itens empilhados e cobertos de poeira, ela encontrou um espelho antigo. Sua moldura dourada estava um tanto desgastada, mas, de algum modo, Marta se sentiu atraída por ele. Era o tipo de objeto que parecia ter uma história para contar, algo que ela sempre procurava. A dona do brechó, uma senhora idosa e esquisita, notou o interesse de Marta e com um sorriso enigmático disse: "Este espelho não é como os outros. Ele mostra mais do que a sua imagem." Marta riu, achando que a senhora estava apenas brincando. Mas, sem hesitar, comprou o espelho e o levou para casa. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Marta o colocou na parede do corredor, onde a luz da lâmpada fazia com que ele brilhasse suavemente. Não era o que ela esperava. O espelho parecia normal, mas algo nele parecia chamar a atenção. Talvez fosse o brilho peculiar ou a forma como o reflexo parecia um pouco deslocado. Ao passar em frente a ele, Marta percebeu algo estranho. O reflexo não estava completamente em sincronia com seus movimentos. Era como se uma sombra se movesse atrás dela, acompanhando-a, mas não de forma exata. Ela parou e olhou fixamente, mas logo se convenceu de que era apenas o ângulo da luz. No entanto, aquela sensação de desconforto não desapareceu. Nos dias seguintes, o espelho passou a ser uma presença cada vez mais inquietante na casa. Sempre que Marta passava por ele, sentia como se alguém estivesse observando. Uma sensação de frio a invadia, e por mais que tentasse ignorar, o reflexo no espelho parecia cada vez mais estranho. Por mais que ela se movesse, o reflexo não a seguia com precisão. Uma leve distorção acontecia, como se algo estivesse tentando se manifestar através do vidro. Ela experimentou diferentes horários do dia, mas o fenômeno era o mesmo. A imagem refletida estava ligeiramente fora de sintonia. Certa noite, Marta acordou no meio da madrugada com uma sensação forte de que algo estava errado. O corredor estava imerso na penumbra, mas ela podia ver o reflexo do espelho iluminado pela luz fraca da lâmpada. Ao passar por ele, algo fez seu coração parar. No espelho não era apenas ela que se refletia. Havia uma figura, uma presença pequena, um rosto pálido que se distorcia conforme ela se movia. A figura parecia estar com os olhos fixos em Marta, mas sua expressão era impossível de identificar. Era como se a imagem fosse de uma criança, mas o sorriso no rosto da figura era torto e distorcido, com dentes afiados e os olhos vazios. Marta congelou, mas ao olhar novamente, o reflexo parecia ter desaparecido. Ela rapidamente se afastou, sentindo seu corpo gelar de terror. Durante os dias seguintes, o espelho parecia ganhar vida própria. Marta tentava ignorá-lo, mas a cada vez que passava por ele, a figura parecia mais clara, mais real. Ela já não sabia o que pensar. Havia algo no espelho que estava além da sua compreensão, algo que parecia ter se apossado daquele objeto. Começou a questionar se a senhora do brechó havia dito a verdade. Talvez o espelho realmente estivesse mostrando mais do que sua imagem. Foi numa noite de tempestade que Marta não conseguiu mais ignorar a presença no espelho. A casa estava fria, e o vento batia forte contra as janelas. O som da chuva forte sobre o telhado era abafado, mas, mesmo assim, ela podia ouvir um sussurro vindo do corredor. Quando se aproximou do espelho, o que viu a fez perder a sanidade. A figura estava lá, mais nítida do que nunca. Não era uma criança. Era uma criatura distorcida, com um rosto pálido e com olhos que pareciam vagos, como se não tivesse alma. Seus dentes estavam expostos, um sorriso grotesco se espalhando por seu rosto. A criatura levantou a mão e apontou para Marta, sua figura borrando a cada movimento. A sensação de que o reflexo estava tomando vida própria se intensificou. Marta tentou gritar, mas nada saiu. Ela estava paralisada, incapaz de desviar os olhos do espelho.
Cada vez que ela tentava olhar para o reflexo, ele se distorcia mais, até que a figura parecia estar mais próxima dela do que deveria. Marta sentiu a presença do ser em sua mente, uma voz que sussurrava palavras incompreensíveis. Ela tentou se afastar, mas suas pernas estavam fracas, e quando finalmente conseguiu, a criatura no espelho a seguiu. O espelho estava em movimento agora. Marta correu até a porta, mas ao olhar novamente para o espelho, viu a criatura sair da moldura, atravessando o vidro e ficando diante dela. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa de Marta vazia. Não havia sinais de luta ou qualquer vestígio de que algo estranho tivesse ocorrido. O espelho estava lá intacto na parede. Mas quando os policiais o examinaram, perceberam algo peculiar. O reflexo no vidro não era mais de Marta. Era o rosto da criatura, com seus dentes afiados e seus olhos vazios, encarando-os com um sorriso macabro. O espelho havia se tornado um portal, e aquilo que estava preso dentro dele agora estava livre. Ninguém jamais soube o que aconteceu com Marta, mas a casa permaneceu fechada, e o espelho ficou para sempre na parede, aguardando a próxima pessoa que se atrevesse a olhar. Se você achou essa história assustadora, não perca as próximas. Comente abaixo se já teve algum encontro com algo além do visível e compartilhe suas histórias. Inscreva-se no canal para mais relatos sobrenaturais, e lembre-se, nem tudo que você vê no espelho é o que parece. A criança não estava sozinha, mas ela achava que estava. Algo a observava silenciosamente da escuridão. Em um vilarejo afastado, escondido entre as colinas sombrias, havia uma casa abandonada que as crianças da vizinhança evitavam. A construção, com suas janelas quebradas e portas rangendo ao vento, tinha uma história sombria que todos preferiam não lembrar. Era uma casa onde as risadas das crianças haviam se calado, substituídas pelo silêncio e pelo medo. Porém, ninguém ousava entrar ali, exceto um menino chamado Lucas. Ele não acreditava em histórias de fantasmas, muito menos em lendas antigas. Para ele, tudo não passava de superstição. Quando ele encontrou o velho livro que falava sobre a casa e a criatura que nela morava, ficou ainda mais intrigado. Ele estava decidido a explorar o local e descobrir o que de fato acontecia lá. Era uma tarde cinza quando Lucas finalmente se aventurou até a casa. O caminho até lá era coberto de folhas secas e o som de seus passos ecoava no ar parado. Ele não sentia medo. Na verdade, estava empolgado, esperando que os outros o achassem corajoso por ter ido até lá. Ao se aproximar da casa, sentiu um arrepio, mas o ignorou. Entrou pela porta quebrada e, à medida que seus olhos se acostumavam à escuridão, viu que a casa estava vazia, com móveis velhos e poeira cobrindo tudo. No entanto, algo estranho o fez parar. No meio da sala havia uma cadeira de balanço que se movia lentamente, como se alguém a tivesse acabado de usar. Lucas tentou racionalizar o que estava vendo, mas não conseguiu. Ele se aproximou da cadeira, os olhos fixos nela, esperando que parasse de se mover. No entanto, ela continuou balançando, cada vez mais rápido. Ele se virou, disposto a sair da casa, mas o que viu o fez congelar. Na parede, havia uma pintura antiga. Na imagem, uma criança sorria, mas algo no rosto da criança parecia errado. Seus olhos estavam escuros, vazios, e o sorriso era tão largo que parecia forçado. Lucas tentou olhar para outra coisa, mas o retrato parecia o puxar de volta, como se estivesse vivo. A casa estava repleta de estranhezas. À medida que Lucas avançava pelos corredores, a sensação de que não estava sozinho aumentava. Cada passo que dava era seguido por um eco distante, mas não havia mais ninguém. Ele se aproximou do andar superior, onde o som de um piano tocando suavemente se misturava com o vento que entrava pelas frestas da casa. Ao chegar ao topo das escadas, notou algo ainda mais perturbador. O som do piano vinha de um quarto trancado. Curioso, ele tentou abrir a porta, mas estava bloqueada. Seus dedos hesitaram sobre a maçaneta, mas algo o fez recuar. O piano parou de repente. O silêncio que seguiu foi opressor. Ele decidiu então seguir em frente, explorando a casa mais um pouco, mas à medida que passava pelos corredores, uma sensação de desconforto só aumentava. Ele sentia os olhos da pintura o observando, e a cadeira de balanço parecia ter se movido mais uma vez. O ar estava pesado, como se a casa estivesse viva esperando por algo. E então, ele a viu, uma criança pequena de cabelos escuros e olhos vazios, parada na porta do quarto trancado. Ela o olhou com um sorriso. Não era um sorriso amigável. Era um sorriso vazio, um sorriso que parecia zombar dele. Lucas tentou gritar, mas nada saiu de sua boca. A criança avançou lentamente, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. A pressão no peito de Lucas aumentou, e ele tentou recuar,
mas suas pernas não respondiam. Ele estava paralisado. Ele tentou fechar os olhos, mas tudo ao seu redor parecia girar. Quando finalmente conseguiu se mover, a criança estava a poucos centímetros de sua face, com os olhos fixos nos dele. Ela sussurrou algo em seu ouvido, algo que ele não conseguiu entender, mas a sensação de pavor foi o suficiente para que ele começasse a correr. A porta se fechou atrás de Lucas quando ele deu o primeiro passo em direção à saída. Ele não conseguia mais ver a criança, mas sabia que ela estava ali, na escuridão. O som dos passos dela ecoava pela casa, se aproximando a cada segundo. Ele correu pelos corredores, tentando encontrar uma saída, mas cada porta estava trancada, e as janelas estavam lacradas. Não havia mais como fugir. Ele estava preso ali, com a criatura, e seu pavor aumentava a cada passo que dava. Ele finalmente alcançou a porta de entrada, mas, ao tentar abri-la, percebeu que a chave não estava mais no bolso. Ele gritou, batendo na porta com força, mas a casa parecia estar viva, bloqueando sua saída. Ao olhar para trás, a criança estava lá no final do corredor, com os olhos brilhando na escuridão. Ela sorriu novamente, mas não era mais um sorriso comum. Era um sorriso macabro, um sorriso que parecia ter o poder de dilacerar sua alma. Lucas tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela casa. Ele estava preso, e nada mais poderia salvá-lo. O dia seguinte trouxe uma triste descoberta. A casa estava vazia, mas Lucas nunca mais foi visto. Seus amigos e familiares procuraram por ele em todo o vilarejo, mas não houve sinais de sua presença. Alguns dizem que ele ainda está na casa, vagando pelos corredores, perdido e assombrado pela criança. Outros afirmam que a criança foi quem o levou, que ele se tornou parte da casa e agora faz parte de sua história sombria. A casa permanece lá intacta com o retrato da criança, cujos olhos continuam a observar todos que se aproximam. E se você olhar de perto, pode jurar ver um novo reflexo no retrato, mais um rosto que sorri de volta, mas dessa vez, não é mais o sorriso de uma criança. É o sorriso de Lucas, que agora pertence à casa. Você acredita que as crianças podem voltar do além? Já sentiu alguma presença inexplicável em lugares abandonados? Comente abaixo o que achou dessa história, compartilhe suas experiências e não se esqueça de se inscrever para mais relatos de arrepiar. Até o próximo encontro com o desconhecido. Era uma noite de tempestade, e o som do vento uivante parecia chamar por ele. Mas quem estava lá, além de ele mesmo? Em uma pequena cidade no interior, uma casa antiga e isolada ficava no final de uma estrada estreita e sinuosa. Todos na cidade conheciam a casa, mas ninguém falava sobre ela. Se perguntado, as pessoas rapidamente mudavam de assunto, desviando o olhar e evitando qualquer menção àquele lugar. Diziam que algo estava errado, mas ninguém sabia ao certo o que. Até que uma noite, um jovem curioso chamado Rafael decidiu desvendar o mistério. Ele não acreditava em lendas ou superstições. Para ele, eram apenas histórias contadas para assustar as crianças. Sem mais nem menos, ele pegou sua mochila e seguiu pela estrada que conduzia até a casa. A chuva caía forte, o vento soprava com violência, mas Rafael não se importava. Ele queria entender o que realmente acontecia naquela casa. Quando chegou à entrada, sentiu uma energia estranha, mas decidiu seguir em frente. A porta surpreendentemente estava aberta, e ele entrou. Ao entrar, foi recebido por um silêncio profundo. A casa estava escura, as paredes cobertas de mofo e os móveis cobertos por lençóis brancos. Mas havia algo que o incomodava. Havia um cheiro forte de podridão no ar, como se a casa estivesse abandonada há muito tempo. Ao explorar os cômodos, ele percebeu que havia uma sensação desconfortável de ser observado. O piso rangia a cada passo que dava, e os quadros na parede pareciam seguir seus movimentos com os olhos. Rafael tentou ignorar essa sensação, convencido de que estava apenas sendo paranoico. No entanto, havia algo ali, algo além do simples medo. Conforme Rafael explorava os corredores da casa, os sinais de que não estava sozinho começaram a aumentar. Ele passou por um quarto que parecia ter sido recentemente ocupado. As cortinas estavam fechadas, mas o cheiro de velas queimadas ainda estava no ar. No centro da sala, havia uma cadeira de balanço, que se movia suavemente para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de sair de lá. Quando ele se aproximou para examinar a cadeira, ela parou subitamente, e um grito baixo e abafado foi ouvido de algum lugar nos andares superiores. Rafael gelou. O grito foi tão real que ele sentiu sua espinha gelar. Ele tentou encontrar a origem do som, mas tudo estava em completo silêncio novamente. Desorientado, ele subiu as escadas rangentes, sua mente correndo com perguntas que ele não sabia responder.
Ao chegar no segundo andar, uma porta se abriu sozinha à sua frente. Rafael hesitou, mas a curiosidade o impeliu a entrar. O quarto estava vazio, exceto por um espelho grande e antigo, encostado na parede. Quando ele se aproximou, algo chamou sua atenção. Uma figura sombria apareceu refletida no vidro. Era uma criança, com um rosto pálido e os olhos arregalados, olhando diretamente para ele. Rafael rapidamente olhou para trás, mas não havia ninguém na sala. Ele se sentiu tonto e começou a sentir uma pressão nos ouvidos, como se algo estivesse tentando entrar em sua cabeça. De repente, a luz do quarto piscou e apagou. O silêncio foi quebrado por uma risada baixa vinda do fundo do corredor. Rafael correu para a porta, mas antes que conseguisse abri-la, ouviu passos atrás de si. Ele se virou rapidamente, mas a sala estava vazia. Seus nervos estavam à flor da pele, e ele sentiu o coração bater com força no peito. Quando ele finalmente conseguiu sair do quarto, foi como se a casa tivesse se transformado. Os corredores pareciam mais longos, as paredes mais próximas. Ele não sabia mais onde estava ou como voltar para a porta de entrada. Algo o estava perseguindo. Algo que não queria deixá-lo ir embora. O medo tomou conta de Rafael quando ele percebeu que a casa estava viva. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tudo ao seu redor parecia estar mudando. As paredes começaram a se mover, as portas a se fechar sozinhas, e os quadros nas paredes pareciam se distorcer. Ele correu desesperado tentando encontrar uma saída, mas cada corredor o levava de volta para o mesmo lugar. Ele sentia os olhos de algo observando, algo que não era humano. Quando ele entrou em uma sala no fundo da casa, encontrou um antigo diário. O papel estava envelhecido, as palavras escritas com tinta borrada. Ele começou a ler rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo, quando, de repente, o texto se alterou diante de seus olhos. A criança está esperando, dizia a nova linha escrita. Antes que pudesse reagir, a criança apareceu diante dele, agora visível e de carne e osso. Ela o observava com uma expressão fria, como se soubesse que ele estava prestes a se tornar parte da história da casa. Ela deu um sorriso torto, e Rafael sentiu uma dor insuportável no peito. Sua respiração se tornou ofegante e sua visão se embaçou. O que ele viu a seguir foi o pior, sua própria imagem no espelho, mas com os olhos vazios, uma versão de si mesmo que não estava mais viva. Ele gritou, mas a risada da criança ecoou pelos corredores da casa, uma risada que parecia engolir tudo. Ele tentou correr, mas as paredes se fechavam, e a cada passo, sentia uma força invisível o puxando para trás. Ele estava preso na casa, como todos os outros antes dele. Quando a polícia finalmente chegou à casa, não encontrou Rafael. Apenas o diário que ele havia lido, agora coberto de sangue. Alguns moradores dizem que ele nunca saiu da casa, que seu espírito ainda vaga pelos corredores, perdido e à mercê da criança. Outros dizem que ele foi consumido pela casa, assim como tantos outros antes dele. O diário desapareceu, e a casa foi deixada para apodrecer com o tempo. Mas nas noites de tempestade, dizem que ainda se pode ouvir a risada da criança. E se você se aproximar, talvez sinta a mesma sensação de ser observado, como se algo estivesse esperando por você na escuridão. Você já esteve em um lugar onde sentiu que não estava sozinho? Algo inexplicável, que você não consegue entender? Comente abaixo se já viveu algo assim e compartilhe sua história. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios e contos assustadores. Até o próximo pesadelo. Às 3 da manhã, o som de passos ecoou pela casa vazia. Mas ele não estava sozinho. Em uma antiga casa de campo isolada nas montanhas, mora Lucas, um jovem cético que nunca acreditou em histórias sobrenaturais. Quando ele se mudou para casa, há apenas algumas semanas, a ideia de viver em um lugar afastado parecia perfeita. A casa tinha mais de 100 anos, mas estava bem conservada, com o charme de um lugar que tinha muito a contar. Lucas gostava de explorar as áreas ao redor, caminhar pelas trilhas e sentir o vento fresco da montanha. Porém, havia algo de estranho naquela casa. Ele sentia uma sensação desconfortável, como se a casa estivesse observando-o, mas sempre ignorava essas sensações, convencido de que eram apenas fruto de sua imaginação. Naquela noite, ele estava assistindo a um filme em sua sala, quando começou a ouvir os sons. Passos suaves, mas firmes, ecoando pelos corredores da casa. Ele pensou que fosse o som da madeira se movendo com o vento, mas logo os passos se tornaram mais claros, mais distintos. A sensação de estar sendo observado aumentou, e uma parte de Lucas sabia que algo não estava certo. Ele se levantou do sofá e foi até a porta, tentando se convencer de que era apenas o vento ou talvez os ratos comuns em casas antigas.
mas ao abrir a porta, a casa estava estranhamente silenciosa. Não havia nada ali. Ou melhor, nada que ele pudesse ver. As escadas que levavam ao andar superior estavam vazias, e a luz fraca que iluminava os corredores fazia sombras dançarem nas paredes. Nas noites seguintes, os sons continuaram. Passos mais tarde, risadas baixas e sussurros que pareciam vir de algum lugar distante. Lucas começou a perder o sono. As paredes da casa pareciam vibrar com os sons, e ele não sabia o que fazer. Tentava manter a mente ocupada, mas os barulhos ficavam mais intensos, mais perturbadores. Ele decidiu então explorar melhor a casa à noite. Armado com uma lanterna, caminhou pelos corredores, tentando descobrir a origem dos sons. Subiu as escadas lentamente, seu coração batendo forte. Quando chegou ao segundo andar, a lanterna começou a falhar. As luzes piscavam, e ele se viu envolto em uma escuridão quase total. O único som que ele conseguia ouvir era o barulho de sua própria respiração. Tentou seguir em frente, mas a sensação de ser observado ficou ainda mais forte. Em um dos quartos do segundo andar, Lucas encontrou algo que não havia notado antes: uma porta trancada, escondida atrás de uma estante antiga. A porta parecia ter sido negligenciada por anos, com uma camada espessa de poeira acumulada em sua fechadura. Decidido a investigar, ele forçou a porta aberta. O que ele encontrou foi uma sala pequena e apertada, quase sem móveis, mas com uma grande janela empoeirada. No centro da sala havia uma velha cadeira de balanço. A cadeira estava imóvel, mas algo estava errado. A atmosfera ali era densa, opressiva, como se algo estivesse aguardando. De repente, ele ouviu um sussurro suave, seguido de um risinho infantil. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Então a cadeira de balanço se mexeu. Lentamente começou a balançar para frente e para trás, sem que ninguém a tocasse. Lucas recuou, o pânico tomando conta de seu corpo. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não deveria estar ali. Antes que pudesse sair, uma sombra se materializou à sua frente. Era uma figura pequena, quase como uma criança, mas sua presença era aterrorizante. Os olhos da figura estavam vazios, e seu rosto era coberto por uma sombra escura. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele estava paralisado, sem saber o que fazer, e a figura avançou lentamente na sua direção. O ar na sala se tornou gelado, e Lucas sentiu um calafrio percorrer toda a sua espinha. A figura se aproximava mais e mais, até que ele podia sentir sua presença, uma pressão pesada ao redor dele. Seus olhos ainda estavam fixos na criança, que parecia mais distante e ao mesmo tempo mais próxima a cada segundo. As paredes da casa começaram a se mover, e Lucas sentiu como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Ele queria correr, mas seus pés estavam como que grudados no chão. A figura, com um sorriso grotesco, parou bem na sua frente. Seus olhos, profundos e vazios, fixaram-se nos dele, como se estivesse lendo sua alma. De repente a criança sussurrou: "Você não deveria ter vindo." Um grito de horror se formou na garganta de Lucas, mas ele não conseguiu emitir som algum. Era como se o ar ao seu redor estivesse sendo drenado, como se ele estivesse perdendo a própria essência. Então a sombra se aproximou ainda mais, e com uma velocidade impossível tocou sua pele. Ao toque, um frio absoluto tomou conta de seu corpo, e Lucas sentiu a vida deixando seu corpo lentamente. Seus olhos se fecharam, mas não antes de ver a criança desaparecer, deixando apenas uma risada que ecoou pelos corredores da casa, como um eco de algo que não deveria ser. No dia seguinte, os vizinhos ouviram relatos de gritos vindo da casa de Lucas. Quando a polícia chegou, a casa estava em total silêncio. Eles entraram, mas não encontraram Lucas em lugar algum. Apenas a cadeira de balanço, ainda balançando suavemente no quarto trancado. A única pista era um bilhete que Lucas havia deixado na mesa, onde ele escrevera: "Eles nunca vão me deixar ir." O caso foi arquivado, mas os moradores da cidade sabem que algo está errado naquela casa. Nas noites de tempestade, quando o vento sopra forte pelas montanhas, o som dos passos e das risadas das crianças ainda pode ser ouvido. E quem se aproxima da casa nunca mais é visto. Você já ouviu um sussurro vindo de um lugar vazio? Ou sentiu um toque que não era de outro ser humano? Se sim, conte sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais relatos assustadores como este e compartilhar este vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo pesadelo. Na casa abandonada, uma criança chama seu nome todas as noites, mas ninguém nunca viu.
Em uma pequena cidade do interior, existia uma casa que ninguém ousava se aproximar. Suas paredes rachadas e janelas empoeiradas a faziam parecer ainda mais sombria, mas o que realmente assustava os moradores era a lenda que cercava o lugar. A história dizia que à noite a voz de uma criança ecoava pela casa, chamando o nome de quem estivesse ouvindo. Muitos tentaram investigar, mas ninguém jamais teve coragem de entrar. Dizia-se que quem ousasse entrar na casa nunca mais retornaria. Lucas, um jovem curioso, sempre ouvirá os mais velhos falarem da casa, mas sempre achou que eram apenas histórias para assustar crianças. Quando a oportunidade surgiu, ele decidiu desafiar o medo e visitar o lugar. Em uma tarde cinza, acompanhado de uma lanterna e de um gravador, ele se dirigiu até a casa abandonada. O ar ao redor era pesado, como se a própria terra estivesse em luto. As árvores ao redor estavam tortas, como se tivessem sido deformadas pelo tempo e pela energia que emanava daquele local. Quando Lucas chegou à porta, uma sensação estranha o invadiu, mas ele forçou a entrada. O interior da casa estava em completo abandono. O chão coberto de poeira, as paredes enfumaçadas e o teto, que já havia desabado em alguns lugares, mostravam o desgaste do tempo. Ele subiu as escadas rangentes e se aventurou no andar superior. Os quartos estavam vazios, exceto por alguns móveis velhos que pareciam ter sido deixados para trás à pressa. E então, o silêncio. Foi quando Lucas ouviu pela primeira vez a voz suave de uma criança chamando seu nome. Lucas! Lucas! Era um sussurro, mas claro como cristal, vindo de algum lugar dentro da casa. Ele parou ouvindo, seu coração acelerando. Ninguém mais estava lá, mas a voz parecia tão real. A princípio, Lucas pensou que poderia ser o som do vento, mas a voz era tão precisa, tão clara, que ele não pôde ignorá-la. Ele começou a caminhar pela casa, tentando localizar de onde vinha o som. Cada vez que ele pensava que estava se aproximando, a voz se movia para outro lugar. Sua mente estava confusa. De repente ele sentiu o chão tremer levemente, como se algo estivesse se movendo por debaixo dele. Ele congelou olhando ao redor. Nada. Mas então a voz soou novamente, desta vez mais próxima. Lucas, venha brincar comigo. Lucas sentiu um arrepio subir por sua coluna, mas sua curiosidade o levou a continuar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas estava determinado a descobrir. À medida que caminhava, o som da voz se tornava mais forte, até que ele chegou a uma porta no final do corredor. A porta estava fechada, mas o sussurro vinha de dentro. Lucas, abra a porta. Hesitante, Lucas empurrou a porta. Ela se abriu com um rangido, revelando um quarto escuro. Dentro, o cheiro de mofo era forte e o ar estava pesado. Ele acendeu a lanterna e viu o que parecia ser uma criança sentada no canto do quarto. Ela estava de costas, com os cabelos longos e sujos caindo sobre seus ombros. O que mais o perturbava era o silêncio. Não havia nenhum movimento, apenas aquela figura imóvel, olhando para o vazio. Você está aqui, a voz finalmente falou, mas agora era mais baixa, mais profunda, como se estivesse sussurrando diretamente em sua orelha. Você veio para me encontrar, não é? Lucas não sabia o que fazer. Ele não conseguia se mover, o medo o paralisava. A criança estava em silêncio, mas algo na atmosfera fazia seu coração bater mais rápido. Então ela se virou. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, sem vida. A boca se abriu em um sorriso grotesco e os dentes pareciam afiados, como se pertencem a algo que não deveria existir. De repente, ela se levantou da posição fetal e começou a se arrastar em sua direção, deixando um rastro de sujeira no chão. Você não pode sair, ela disse, com uma voz que se tornava cada vez mais distorcida. Lucas finalmente conseguiu se mover. Ele virou-se para correr, mas a porta que havia aberto tão facilmente antes estava agora trancada. Ele tentou, desesperado, empurrá-la, mas nada aconteceu. A criança se aproximava cada vez mais, e o medo tomou conta dele como uma onda avassaladora. As paredes pareciam se fechar sobre ele, a casa inteira estava viva, e ele estava preso. A criança se arrastava mais rápido, sua figura distorcida e monstruosa. Seus olhos completamente negros estavam fixos em Lucas, como se ele fosse a única coisa que importava. Ela riu, um som tão perturbador que Lucas sentiu seu estômago revirar. Você não pode sair, Lucas. Você não vai sair. Ele olhou desesperadamente ao redor, tentando encontrar uma maneira de escapar, mas tudo parecia fechado. A lanterna começou a piscar e em um instante apagou. A escuridão total tomou conta da casa. Ele estava sozinho, sem poder ver ou entender o que estava acontecendo. A sensação de ser puxado para o fundo de um abismo tomou conta dele. Ele não podia respirar, não podia se mover. Ele ouviu a risada da criança, agora mais alta, mais próxima, até que finalmente ele foi arremessado contra a parede.
Quando seus olhos se abriram novamente, ele se viu em um quarto diferente. A criança estava bem na sua frente, seus olhos negros fixos em seu rosto. Ela estendeu a mão, mas Lucas não conseguiu reagir. Ele sentiu sua própria vida sendo drenada, como se a criança estivesse sugando sua alma. Quando o corpo de Lucas foi encontrado, ninguém sabia o que realmente aconteceu. Ele estava ali, caído no chão da casa abandonada com uma expressão de terror em seu rosto. Mas o que mais assustou os investigadores foi o bilhete que ele deixou no bolso. Eu vi ela. Eu vi a criança. Não voltem. A casa foi lacrada, mas as histórias sobre a criança continuam. Nas noites mais escuras, dizem que quem se aproxima da casa pode ouvir a voz de uma criança sussurrando seus nomes. Mas ninguém ousa investigar mais. Você acreditaria em uma criança com olhos negros que te chama pelo nome? Se você já teve uma experiência estranha, deixe seu comentário e compartilhe conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos relatos assustadores. Nos vemos na próxima história. Ele ouviu o choro no sótão, mas quando subiu para investigar, encontrou algo que não deveria existir. Em uma antiga fazenda isolada, rodeada por campos secos e árvores que pareciam não crescer há décadas, havia uma casa que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Sua fachada deteriorada e a pintura descascada davam a impressão de que algo ali não era natural, mas o verdadeiro mistério estava dentro. Clara, uma jovem curiosa que herdou a propriedade de um tio distante, nunca havia sido atraída pela casa. Ela se mudou para a fazenda com a intenção de restaurá-la, mas logo começou a perceber que algo estava errado. Ao chegar à casa, a sensação de opressão era imediata. O ar estava pesado, como se algo fosse guardar segredos que ela não deveria descobrir. Ao explorar a casa, Clara encontrou o que parecia ser um antigo sótão, coberto de poeira e com as escadas rangendo a cada passo. Ela sentiu uma presença estranha enquanto subia, como se estivesse sendo observada. No topo da escada, uma porta de madeira velha estava encostada, e embora a casa estivesse em total silêncio, Clara ouviu um choro suave vindo de dentro. Algo na voz parecia de uma criança, mas a casa estava vazia, ou pelo menos era o que ela pensava. O som a fez hesitar, mas a curiosidade a forçou a abrir a porta. O sótão estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que se infiltrava pelas frestas da janela. Lá, Clara encontrou uma cadeira de balanço balançando lentamente como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ela deu um passo à frente e de repente o choro cessou, mas uma sensação de frio a envolveu. O ambiente parecia respirar como se o próprio lugar estivesse vivo, observando cada movimento. A única coisa que chamou sua atenção era um espelho antigo no canto do sótão. O reflexo, no entanto, não era o de Clara, mas o de uma criança com uma expressão sombria e uma boneca na mão. Assustada, Clara se virou para sair, mas a porta estava agora trancada. Ela estava presa no sótão, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de seu corpo. O silêncio do sótão foi interrompido por um novo som, mais forte e mais claro, um riso baixo e gutural. Clara não sabia o que fazer. Ela tentou forçar a porta, mas estava firmemente trancada. O riso aumentava, misturado ao som de passos arrastados sobre o chão. No espelho, a criança parecia estar se aproximando, seus olhos agora fixos nela, e o riso se tornava cada vez mais ensurdecedor. Clara olhou para trás, tentando ver o que causava o som, mas o sótão estava vazio, exceto pela cadeira de balanço e pela boneca. De repente, a cadeira parou de balançar, e a boneca caiu no chão com um baque. O riso cessou por um momento, e um silêncio absoluto tomou conta da casa. Clara sentiu uma presença atrás de si, algo frio e gelado, tocando sua nuca. Ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. O reflexo no espelho mudou de novo, agora mostrando a criança mais próxima, quase como se estivesse do outro lado do vidro, olhando diretamente nos olhos de Clara. As palavras que saíram da boca da criança foram sussurradas, mas Clara conseguiu ouvi-las claramente. Você não devia ter subido. O pânico se apoderou dela, e ela tentou novamente abrir a porta. Foi quando notou que a maçaneta estava fria demais, quase como se tivesse sido congelada. Quando olhou para trás, a criança agora estava dentro do sótão, parada no canto, com a boneca em suas mãos. Os olhos dela estavam completamente negros, sem íris, sem pupilas. A boca da criança se abriu, e um grito agudo, ensurdecedor, cortou o silêncio. Clara caiu para trás, a dor na cabeça fazendo-a ver estrelas, mas a criança estava cada vez mais próxima. Ela sentiu uma força invisível a puxando para o espelho, como se algo do outro lado quisesse tomá-la. Tentou gritar, mas sua voz se perdeu na imensidão daquele espaço vazio e sombrio.
A criança se aproximava mais e mais, seus passos ecoando no sótão, até que ela estava diante de Clara, seu sorriso distorcido e demoníaco refletido no vidro. Clara tentou se afastar, mas seus pés estavam presos no chão. Então, algo a puxou para o espelho, como se o vidro tivesse se tornado uma extensão do mundo físico. A sensação foi como uma mão gelada envolvendo seu corpo, e antes que ela pudesse reagir, foi sugada para dentro. Dentro do espelho, Clara se encontrou em um mundo distorcido. O espaço era o mesmo sótão, mas tudo estava invertido, e a luz parecia ser opaca e estranha, como se ela estivesse em um pesadelo. A criança estava ali, agora com um olhar mais frio e sinistro, seu corpo torto e deformado como se estivesse sendo consumido por algo. Clara tentou se afastar, mas sua visão começou a embaçar, e ela percebeu que a casa que conhecia estava desaparecendo. O espelho não era apenas um objeto, mas uma porta para uma dimensão paralela, onde a criança parecia ser a chave. Ela tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela distorção do lugar. A criança se aproximou, suas mãos garras tocando seu rosto, e o sorriso maligno a fez estremecer. "Você nunca vai sair", disse ela com uma voz que não parecia humana. Clara tentou se desvencilhar, mas estava presa, cada movimento a deixava mais fraca, e a sensação de que algo a estava engolindo aumentava. O espelho começou a se fechar, e Clara sentiu como se estivesse sendo esmagada, seus gritos silenciados pela escuridão. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa novamente. Quando a polícia chegou, o único vestígio de Clara era a cadeira de balanço, ainda balançando lentamente, como se ela estivesse lá, mas nunca tivesse realmente existido. O espelho estava intacto, mas agora quem olhasse para ele veria não só o reflexo de sua própria imagem, mas algo mais, algo que não deveria estar ali. Em uma pequena gaveta encontraram um bilhete escrito com pressa: "A criança nunca deixa quem entra. Ela sempre volta." Você já teve a sensação de que algo te observava enquanto estava em um espelho? Não se esqueça de deixar seu comentário com a sua experiência e de se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com sua mente. Até a próxima! Ela se abaixou para pegar a boneca, mas quando olhou para trás, viu algo que não deveria estar lá. Em uma pequena casa de campo afastada de tudo e de todos vivia Júlia, uma mulher que se mudará recentemente com o objetivo de escapar da rotina agitada da cidade. A casa, embora isolada, tinha uma aura acolhedora, com seus móveis antigos e o cheiro de madeira envelhecida que dominava o ambiente. Mas, desde o primeiro dia, algo não parecia certo. O lugar tinha uma sensação inquietante, como se algo estivesse sempre à espreita. Júlia tentava se convencer de que era apenas a solidão do local, o silêncio das noites e o eco dos próprios passos que faziam sua mente criar essas sensações. Mas a verdade era que ela não conseguia se livrar da sensação de ser observada. Uma noite, enquanto explorava o sótão, ela encontrou uma caixa antiga coberta de poeira. Dentro dela havia uma boneca de porcelana, com olhos grandes e vazios, um sorriso estranho e um vestido sujo. Ela olhou para a boneca com uma mistura de curiosidade e desconforto. Algo nela parecia errado, mas Júlia, querendo ignorar seus medos, a colocou sobre a mesa e foi se deitar. Porém, quando acordou na manhã seguinte, a boneca estava em outro canto da sala, de costas para ela, como se tivesse se movido sozinha. Júlia tentou racionalizar o fato. Deve ter sido o vento, pensou, embora soubesse que não havia vento forte o suficiente para mover a boneca. Ela decidiu não dar mais atenção ao ocorrido e seguir com a rotina, mas a cada noite, a boneca parecia se mover para um lugar diferente da casa. De cada vez que isso acontecia, Júlia sentia uma pressão crescente no peito, uma sensação estranha de que algo estava observando seus movimentos. Os eventos começaram a se intensificar. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto Júlia estava na cozinha, ela ouviu um som vindo da sala, como o estalo de madeira sendo pressionada. Aproximando-se cautelosamente, ela encontrou a boneca mais uma vez, virada de costas para ela, mas o que a deixou aterrorizada foi o fato de que, dessa vez, ela estava segurando algo em suas mãos, uma pequena carta enrolada. As mãos trêmulas de Júlia pegaram o papel, e ao desdobrá-lo, ela leu as palavras escritas com uma caligrafia tremida: "Você não pode fugir." O pânico tomou conta dela, e a atmosfera na casa se tornou opressiva, como se o ar estivesse mais pesado. Júlia procurou desesperadamente alguma explicação, algo que pudesse aliviar o medo que começava a tomar conta de seu corpo. Ela se trancou em seu quarto e ligou para a única pessoa que ainda mantinha contato, uma amiga de longa data chamada Laura. Mas quando o telefone tocou, a voz que atendeu não era a de Laura. Era uma voz suave, de criança: "Eu vi você, Júlia. Você vai ficar aqui com a gente."
A ligação foi cortada antes que ela pudesse reagir. Cada noite parecia pior. Júlia ouvia risadinhas abafadas e passos pequenos nas escadas. As luzes piscavam e a boneca, em vez de estar na mesa ou na prateleira, aparecia em lugares inesperados, sempre de costas, sempre segurando algo em suas mãos. Mas o pior de tudo era que, de alguma forma, ela sabia que não estava mais sozinha. A casa parecia estar cheia de uma presença invisível, algo que se alimentava de seu medo. Em uma noite de tempestade, com os ventos uivando lá fora, Júlia acordou com a sensação de que algo estava errado. Quando abriu os olhos, viu a boneca ao pé de sua cama, olhando diretamente para ela. Mas a boneca não estava mais sorrindo. Seus olhos pareciam mais vivos do que nunca, e ela tinha um olhar penetrante, como se soubesse cada pensamento de Júlia. Nesse momento, a sensação de que algo muito sombrio estava tomando conta da casa se tornou inescapável. O medo de Júlia se transformou em terror absoluto quando ela começou a ouvir sussurros pela casa. As palavras eram suaves, quase imperceptíveis, mas quando ela finalmente conseguiu entender, seu sangue gelou. Vai ser nossa, vai ser nossa. Ela correu até o sótão, esperando encontrar alguma explicação, alguma pista que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Mas o que encontrou foi ainda mais perturbador. O sótão estava tomado por uma presença estranha, como se as paredes respirassem. No centro, havia um círculo feito com pedaços de madeira quebrada, e dentro dele, uma série de bonecas de porcelana, todas com olhos vazios e fixos nela. Júlia sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, e ao virar-se, viu uma figura diante dela. Era uma criança, vestida de branco, com os olhos completamente negros, sem pupilas. Ela sorriu de forma maliciosa, como se soubesse algo que Júlia ainda não entendia. Você nunca vai sair, disse a criança, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Júlia tentou correr, mas algo a segurou, uma força invisível que a puxava para o círculo. A boneca, agora em suas mãos, parecia estar se tornando cada vez mais pesada, como se tivesse vida própria. O ar ficou gelado, e a presença sombria ao redor dela parecia se tornar cada vez mais densa, como se fosse engolir tudo. Com o esforço final, Júlia conseguiu escapar do círculo, mas ao olhar para trás, viu todas as bonecas se movendo, os olhos fixos nela. As risadas, agora altas e perturbadoras, preencheram a casa inteira. Ela não tinha mais forças para lutar, e antes que pudesse gritar por ajuda, foi tomada pela escuridão, arrastada para dentro do círculo. Quando a polícia chegou na manhã seguinte, tudo estava em silêncio. A casa parecia vazia, mas havia algo estranho no ar. Nenhuma evidência de luta, nenhum vestígio de Júlia. A única coisa que encontraram foi a boneca deitada no centro do círculo no sótão, com seus olhos fixos na entrada. A casa foi vendida rapidamente, mas os moradores seguintes nunca ficaram muito tempo. Sempre que alguém se mudava para casa, algo estranho acontecia, e eles saíam apavorados, dizendo que algo os observava durante a noite. Nenhum dos novos proprietários jamais ficou para descobrir o que realmente acontecia ali, mas todos sabiam. A boneca ainda estava lá, esperando. Você já sentiu que algo em sua casa não estava certo? Talvez um objeto que parecia se mover sozinho, ou uma presença que te observava? Se já viveu algo assim, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que vão te arrepiar. Até a próxima!